Olá, povo lindo de Deus! Continuando aquele vídeo que eu estava falando para vocês que a escatologia já foi consumada, que o livro do Apocalipse já foi consumado, que o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém já foi consumado, que Jesus vindo sobre as nuvens, vocês vão aprender que é uma expressão judaica, significa juízo. Mas vamos entrar no videozinho de hoje, 15 minutos no máximo, tá muito bom para vocês aprenderem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aprendendo, que está caminhando comigo nesses vídeos. Vamos ver, os crentes até hoje eles criam teses como desculpas para defender a postura deles, a tese deles de um final do mundo num futuro que hoje já se passaram 20 séculos. Então eles fazem tudo, eles criam desculpa para tudo e a desculpa que eles usam é o que eu falei para vocês. Isso é mistério. Não, não é mistério. Vamos mergulhar na palavra e vamos trazer à tona esses mistérios que Deus quer nos revelar, que ocultou a eles. Que Deus oculta o mistério aos religiosos e revela aos puros de coração, aos pobres de espírito, aos bem-aventurados. Deus revela tudo que ele deseja. Então, veja bem, se Jesus afirmou que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem, por que os crentes ainda já se passaram 20 séculos e eles continuam jogando para um futuro? Quando isso aconteceu, meus queridos, menos de 40 anos após Jesus afirmar isso. Jesus estava ali, com seus 33 anos de idade, mais ou menos, que existe um erro aí de 4 anos, né, na data, mas não vamos falar disso agora. E a grande tribulação aconteceu, mais ou menos, começou no ano 66, no ano 70 Jerusalém foi toda devastada, Jerusalém parou de ser Estado, Jerusalém não existiu mais como aquele povo que Deus separou para a vinda do Messias, mas eles rejeitaram esse Messias, então sofreram as consequências. Aquelas promessas de fim de mundo, de grande tribulação, não é para nós, não é para nós. Jesus disse, asseguro que tudo isso sobrevirá nessa geração. E aconteceu naquela geração. Vamos ver, Mateus 27, 28, Jesus profetiza o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é o juízo que viria sobre os judeus no ano 79. Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra e que o juízo viria sobre eles. E quando Tito invade a cidade, derruba aquele templo, tira pedra sobre pedra para roubar o ouro que estava entre as pedras. Então não ficou pedra nenhuma que Tito não raspasse o ouro do templo. Por isso se cumpriu a palavra de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Tudo aquilo, profecia para Jerusalém. Tudo aquilo se cumpriu. E tudo aquilo se cumprindo, acontecendo o juízo, Jesus veio na sua glória, com os seus anjos, porque a profecia foi cumprida sobre Jerusalém. Não ficou ali ninguém que não lembrasse da profecia de Jesus. Era Jesus sendo glorificado em Jerusalém. A dificuldade que os crentes encontram é porque literalizam tudo. Eles têm que ver tudo literal. Por exemplo, um dragão com rabo tocando na terça parte das estrelas. Os crentes pentecostais querem ver esse dragão com esse rabo tocando na terça parte das estrelas. Vocês vão ver um dia, eu vou fazer um vídeo, como estrela na Bíblia sempre se refere às pessoas boas. As boas pessoas que servem a Deus são chamados de estrelas. Daniel vai falar isso, né? Daniel vai falar isso. Então vejam bem, Jesus vindo do alto rodeado de anjos. Não, querido, ele não viria em corpo rodeado de anjos. É uma linguagem de figura que os judeus entenderiam ao sobrevir tudo aquilo sobre eles.
Jesus falou sobre isso. Está se cumprindo a profecia. Olha Jesus voltando como ele falou, com juízo sobre nós. Os judeus entendiam essa linguagem. Vindo sobre as nuvens significa isso. Eu já disse que vou trazer um vídeo para vocês sobre isso. No capítulo 16 de Mateus, Jesus já tinha dito: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse que muitos do que ali estariam, alguns não veriam, não passariam pela morte. João foi um, que foi exilado na ilha de Pátmos justamente para se cumprir o testemunho de Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus respondeu para Pedro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. O que é difícil para você aceitar é que você aprendeu a ver tudo de forma material. E o reino de Deus não é material. O reino de Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual, usando conosco linguagem material, para que nós possamos entender. Os judeus entendiam toda aquela linguagem de figura que Jesus estava usando. No capítulo 21, Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, e desse, o que será? Apontando para João, se referindo a João. Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Pois Jesus voltou. Vespasiano e Tito foram usados como juízo sobre Israel, para se cumprir a palavra de Jesus. João recebeu as palavras de Jesus através do Apocalipse e viu o juízo acontecer sobre Israel. João foi o único que ficou vivo. E João mesmo fala para que se cumpra o testemunho de Jesus, que Jesus testemunhou a respeito disso, de que ele ficaria vivo. Será que João está vivo agora no século XX? Esperando a volta de Jesus para que o testemunho de Jesus seja verdadeiro? Não. João morreu. João morreu, foi o último apóstolo a morrer. Mas ele tinha que testemunhar o que Jesus prometeu. Vejamos o que nos diz Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve, irmãos, breve, hão de acontecer. Aconteceu 40 anos, não demorou muito. Jesus disse breve. A palavra breve no grego quer dizer rapidez, celeridade. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve, taquei, as coisas que rapidamente vão acontecer. Os crentes pegam esse brevemente e colocam para um futuro distante. Como que pode mudar as palavras? Vejam bem, essa mesma palavra taquei se encontra lá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14. Olha o que Paulo diz para Timóteo: espero ir vê-lo em breve. É a mesma palavra taquei que está quando Jesus diz que essas coisas breve irão acontecer. E aqui ninguém duvida que era rápido, que Paulo estava desejando ir ver Timóteo. Mas como Jesus diz breve, e aí vem o livro de Apocalipse, e os crentes não sabem explicar aquelas figuras mitológicas, aquelas figuras que estão lá, os selos, todos os selos foram abertos, as trombetas. Vejam que Paulo diz num versículo assim, porque a última trombeta soou, Paulo coloca no passado. Eu vou encontrar esse versículo, vou trazer para vocês. A última trombeta soou ali naquele ministério de Paulo, pertinho do ministério de Paulo. Então vocês vejam que a interpretação bíblica precisa ser revista. Precisa ser muito revista em nós. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus vindo sobre as nuvens. Está em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quem traspassou Jesus? Não foram os soldados romanos? E Jesus não está dizendo aqui em Apocalipse que todo olho verá
inclusive aqueles que o traspassaram. Ou eu chamo Jesus de mentiroso, ou eu acredito mesmo achando difícil, irmãos. Mesmo achando difícil. Mas eu não acho difícil. Para mim é tudo tranquilo. E aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que terra é essa? A terra de Jerusalém, para quem ele estava profetizando. Qual a outra terra que tem as 12 tribos? Não é a tribo, não é a cidade de Jerusalém? Não é o povo de Israel? Então, muitos veriam, até os que ultrapassaram, os soldados romanos estariam vivos quando Jesus voltasse, e todas as tribos da terra, todo judeu ia se lamentar sobre ele, porque não creram nele como deveriam crer. Essa esperança dos evangélicos, de Jesus vir sobre as nuvens, e todo olho verá, foi tirado dessa passagem. Só que Jesus vir sobre as nuvens é a mesma coisa que dizer: o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. Então Jesus terá que se encarnar de novo para que todo olho possa ver. Porque espírito ninguém vê. Jesus é espírito. E espírito não pode ser visto por todo olho. Então, quem Jesus disse que viria, o veria, todo olho. Até aqueles soldados que os traspassaram, veria Jesus. Veria o juízo de Deus se cumprindo e diriam que era Jesus, claro. Porque foi ele quem profetizou. Mesmo que os evangélicos digam que os soldados irão ressuscitar para ver, ninguém vai comprovar, porque estarão em espírito. Então, balela dos evangélicos também dizerem isso. Segundo, vejam que o verso a seguir vai dizer: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, pois o tempo está próximo. E próximo é 20 séculos? Não, querido. Próximo é o ano 70, que era 40 anos só, após Jesus Cristo. Terceiro, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que terra? Jerusalém. A terra de Israel composta de 12 tribos. O Filho do Homem viria julgar Israel, não a igreja do ressuscitado. Queridos, a igreja do Cristo ressuscitado não passará pelo julgamento, não passará por juízo final. Oh, glória! Viva na graça, meu irmão. Nós somos a igreja do Cristo ressuscitado, não do Filho do Homem, não do Jesus de Nazaré. Nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. Então, o que significa para os judeus essa expressão vir sobre as nuvens? Olha Isaías 19:1. Sentença contra o Egito, que o Senhor cavalgando sobre uma nuvem ligeira vem ao Egito. Os líderes do Egito se derreterão diante dele. Olha, irmão, isso tem em muitos outros lugares, irmãos. Tem muitos outros textos sobre isso. Quando fala de juízo, diz que é Deus vindo sobre as nuvens. Vocês procurem lá, Isaías 19:1. Sentença contra o Egito, sentença. Que o Senhor cavalgando sobre uma nuvem. Você consegue imaginar? Jesus é espírito agora. Vim cavalgando sobre uma nuvem. Como se a nuvem fosse um cavalo. Para com isso, irmãos. Isso é expressão judaica. É o Senhor cavalgando sobre uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os líderes do Egito se derreterão diante dele. Queridos, vir sobre as nuvens era uma linguagem bem inteligível para os judeus, porque era linguagem apocalíptica, usada para proferir sentença, para proferir julgamento. Terminei, então, essa fasezinha. Depois nós vamos falando mais. Coloquem aí seu comentário, compartilhe com um amigo que você gostaria de compartilhar com ele. E muitos vão duvidar. Eu já falei para vocês, os evangélicos não são pobres de espírito. Eles não são ensináveis. Mas os da graça são. Vocês são. Que Deus te abençoe, querido. E vamos viver em graça. Vamos viver reinando com Cristo. Não com medo de juízo final. Não com medo de grande tribulação. Isso não é para nós. Nós agora, quando morrermos, nós somos arrebatados. Nosso espírito é arrebatado com Cristo. O corpo vai,
para a sepultura, vai virar pó, mas o espírito é arrebatado. Por isso que a igreja do Senhor vai ser arrebatada, porque cada crente que morre, cada pessoa firmada em Cristo, cada um que vive na graça, vai sendo arrebatada. Que Deus te abençoe, querido. Viva na graça, graça sobre graça.